Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Jornalismo responsável, mas do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. O mistério do caso Joyce, marido da parlamentar, passa por exame no IML e o laudo não encontrou sinais de que ele tenha se envolvido em confronto físico. Vitória Mello. Joyce Hasselmann prometeu processar as pessoas que têm acusado o marido dela de tê-la agredido. A Polícia Legislativa e a Polícia Civil do Distrito Federal ainda investigam para tentar responder como a deputada acordou toda machucada e teve até fratura na coluna, Felipe. Professores da rede pública do DF aprovam um indicativo de greve. Atividades retomam hoje apenas para funcionários. Sindicato pede cumprimento das medidas sanitárias e que todos os professores estejam vacinados contra a Covid antes do retorno às aulas. Começa amanhã, sem agendamento, a vacinação para pessoas com 30 anos de idade. Tatuzinho. Se o Ministério da Saúde cumprir o acordo com o governo do Distrito Federal ao enviar cerca de 300 mil doses extras aqui para a capital, será possível avançar muito mais na imunização. Até a semana que vem, daqui 2 semanas, pode chegar à idade de 25 anos. Todos os detalhes a gente traz em instantes aqui no SBT1. Malta. E a nova vida para um menino de 6 anos de idade que ganhou um coração. A operação trouxe órgão de Minas Gerais para cirurgia no Instituto de Cardiologia do DF. É emoção, é superação, é exclusivo. É a história que você vê primeiro aqui no SBT. Olha, imagina você ficar um mês internado, passar por 3 hospitais diferentes e aí, quando acorda, tá com o corte profundo na cabeça. Parece improvável, impossível, né? Mas aconteceu com um homem que teve Covid-19. Recuperado, agora ele quer entender como surgiu esse ferimento na cabeça. Depois de um mês lutando contra a Covid-19, este homem de 44 anos, além de superar as marcas da doença, vai precisar conviver com essa cicatriz na cabeça. E o pior, sem saber como o ferimento surgiu. Você já tá ruim, ele já tá entubado, ele pode ser praticamente morto. Aí você acorda e vai se recuperando e aí você pensa que tá bem, quando você vai ver tá com um buraco na cabeça. E ninguém sabe explicar nada, ninguém sabe dizer nada. O homem, que não quis se identificar, trabalha como porteiro e começou a apresentar os sintomas da Covid-19 no dia 26 de junho. Fui lá na UPA, na UPA São Sebastião. Aí falei com o médico lá, que eu tava com muito frio e tava com quase dor no corpo também. Aí ele falou que podia ser dengue. Aí só isso também. Aí passou uma receita, me deu atestado 3 dias, aí eu vim pra casa. Com a piora no quadro de saúde, ele precisou ser internado no Hospital Regional do Paranoá no dia 2 de julho. E na mesma data foi transferido para o Hospital Regional da Asa Norte. Como a respiração não melhorava nem nada, aí eles falaram que tinha que entubar porque o pulmão estava muito comprometido. Eu já estava quase 50%. Até esse momento eu estava consciente. 2 dias depois de dar entrada no Hospital Regional da Asa Norte, o homem precisou ser transferido, já entubado, para este hospital particular do Lago Sul, que tem convênio com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ele ficou 10 dias sedado. Quando foi estubado e a medicação retirada, ele acordou e ficou sabendo do ferimento sem explicação na cabeça. Perguntou se tinha algum corte, alguma coisa. Eu digo não, que eu lembro não, porque até o momento que eu fui entubado não tinha nada. A cabeça estava normal. De todos os laudos hospitalares que recebeu, o único que cita o ferimento na cabeça é este, do Hospital Regional do Paranoá, para onde o homem foi transferido novamente depois de ser estubado. A família, que só ficou sabendo do ocorrido quando ele voltou para casa, registrou uma ocorrência na Polícia Civil, que está investigando o que de fato aconteceu. Eu espero uma resposta e procurar os responsáveis por isso, viu? Porque não tem cabimento não, é um descaso grande. A gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde e com o hospital particular onde esse homem aí esteve internado para tentar entender o que pode ter acontecido. O Agarran informou em nota que o ferimento não ocorreu nas dependências do hospital enquanto o paciente esteve internado lá.
nós ainda aguardamos o retorno do Hospital Dyer. Caso Joyce Hasselmann. Um laudo do IML do Distrito Federal indica ausência de lesões recentes nas mãos e nos punhos do marido da parlamentar, o médico Daniel França. Por que será que ele passou por exames? Quem tem as informações é Vitória Mello, ao vivo. Bom dia, Vicky. Oi, Felipe. Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, desde que o caso veio à tona, surgiram várias insinuações nas redes sociais de que ele teria sido responsável pelas agressões, o que o casal sempre negou. E aí, então, saiu o laudo do IML constatando que Daniel não tinha hematomas provocados por confronto físico, nem nas mãos, nem em qualquer outra parte do corpo. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo e confirmada pelo SBTnews.com.br. 2 semanas atrás, a deputada diz ter acordado com uma série de lesões na cabeça, no nariz, com a coluna fraturada. A deputada suspeita de atentado. Já prestou depoimento à Polícia Legislativa da Câmara Federal e também à Polícia Civil do DF, que fez uma investigação paralela, essa investigação paralela. Sobre os boatos de que ela teria se envolvido em um acidente de trânsito, Joyce nega e ofereceu o carro também para a perícia. Em entrevista ao SBT, Joyce já disse que usa medicação para dormir há 20 anos e no dia que ela acordou toda machucada teria feito o uso de medicamento. Como o caso ainda é um mistério, não está descartada da deputada ter se machucado sozinha. Felipe. Tem que considerar todas as possibilidades por enquanto, né? Porque que coisa, né? A polícia já vistoriou as câmeras de segurança ali do prédio das Redondezas e diz que não teve ninguém no apartamento. Agora vem o laudo do IML e não aponta nenhuma lesão que indicasse confronto nas mãos, nos punhos ou em outra parte do corpo do marido dela. Continua um mistério esse caso. Obrigado, Vicky, pelas informações. A gente continua ao vivo com o nosso time de repórteres, agora com Tatuzinho, porque começa amanhã, sem agendamento, a vacinação para o público de 30 anos de idade. E na quarta, o agendamento para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Tatu, faz o balanço aí das novas informações para a pessoa em casa começar a semana bem informada e saber quando ela ou alguém que ela conhece pode se vacinar. Pois é, Malta, boa tarde para você, meu amigo, a todos assistindo ao SBT 1 no DF, no entorno. A gente começa com essa última informação aí, uma informação onde a nossa produção de jornalismo do SBT apurou, checou, inclusive ligando para o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que confirmou essa última notícia na vacinação para pessoas aí, adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Ou seja, a partir dessa semana, graças à chegada de mais doses, já acontece o agendamento quarta-feira e na quinta-feira já começa essa vacinação para esse público de 12 a 17 anos com comorbidades. Mas muitas novidades vieram e fez o DF acelerar na imunização. Inclusive, no final de semana, nós tivemos um mutirão para vacinação de segunda dose e também dose única, vacinando aí quase 14 mil pessoas, o que fez o DF saltar de 19º lugar no Brasil para a 8ª posição no ranking de estados da Federação Imunizados. Agora, por exemplo, Malta, nós estamos aqui no Centro de Saúde número 3, que fica na QNL, em Taguatinga. Aqui, por exemplo, hoje, a vacinação está destinada para o público da segunda dose. O que acontece? Aqui a gente não tem fila nenhuma, porque o público já chega aqui, passa pelo processo de triagem e aqui do processo de triagem, assim que apresentou o cartão de vacinação, com documento com foto, ele já vem aqui, olha só, para essa tenda que está posicionada ali bem ao lado do posto de saúde, ali recebe essa dosagem. E lógico, aqui já sai imunizado, agora está chegando já o público já que obedeceu aquele prazo de 90 dias, da primeira dose para a segunda dose. E lembrando que outra novidade também muito boa para o Distrito Federal é que se o Ministério da Saúde cumprir um acordo que tem com o governo do Distrito Federal, será possível avançar ainda muito mais. Por exemplo, amanhã já começa a imunização para o público acima de 30 anos de idade. Mas de acordo com esse acordo entre o Ministério da Saúde e o governo do Distrito Federal, graças a isso, se vier as 300 mil doses extras aqui para a capital federal, será possível vacinar, então, o público de 25 anos. Inclusive, nas redes sociais, no final de semana, o governador Ibanez Rocha tuitou e disse: preparem os braços para o público de 25 anos. Ou seja, graças a essas novas doses que vão chegando o tempo todo aqui na capital, já é possível avançar, acelerar na imunização para todas
todas as pessoas aí, ou seja, agora, segundo informações, dados da Secretaria de Saúde, a população do DF já foi vacinada, 26% da população já foi imunizada. Malta, notícias boas para o público aqui da capital. Muito obrigado, Tatuzinho, pelas informações. Importante a gente destacar que essas quase 300 mil doses que o Ministério da Saúde vai mandar para o Distrito Federal são doses extras que o DF vinha recebendo a menos desde que começou a vacinação da população no Brasil. Então, o Distrito Federal vinha sendo prejudicado e o Ministério da Saúde reconheceu isso depois que o GDF entrou na Justiça e agora fez um acordo. Então, já era para a gente estar mais avançado, só que o DF estava recebendo menos doses do que deveria. Então, que bom que agora isso avança. Obrigado, Tatu, pelas informações. No fim de semana, teve um flagrante de total irresponsabilidade no trânsito. Um jovem que nem sequer tinha carteira de habilitação, até porque era menor de idade, empinou uma moto em plena luz do dia no Paranoá. Vamos ver. O jovem de 17 anos andava tranquilamente pelas ruas do Itapuã, fazendo gracinha no trânsito. Aqui ele empina a moto no meio de uma rua residencial, onde a velocidade é menor e existem quebra-molas justamente pela circulação de moradores e pedestres. O adolescente só não contava que, ao fazer sua manobra radical, logo atrás vinha uma viatura da PM. Mão na cabeça aí, guerreiro, vai. Mão na cabeça. De costas pra mim. Aos policiais, o menor disse que é dono do veículo. A polícia autuou o rapaz e entregou a moto a um condutor habilitado. E os bombeiros tiveram muito trabalho nesse fim de semana. Com o tempo seco, o número de incêndios tem aumentado bastante. No quilômetro 8 da DF-330, parte de uma vegetação pegou fogo. Foi perto do condomínio Nova Colina. Os militares foram chamados para combater as chamas. 6 moradores do acampamento Pôr do Sol chegaram a passar mal e foram atendidos ali mesmo pelos socorristas. Ninguém precisou ir para o hospital. Por pouco, dezenas de barracos não foram destruídos pelo fogo. As chamas atingiram uma área de 61 mil metros quadrados. Só nesse domingo, os bombeiros receberam 62 chamados para apagar incêndios em vegetação. Essa história a gente gosta muito de contar. Veja só, o telefone do Instituto de Cardiologia daqui do Distrito Federal tocou. E do outro lado da linha vinha um recado de Minas Gerais. Tinha surgido um coração que poderia ser transplantado aqui no DF num menino de 6 anos de idade. É uma história e tanto que a repórter Vitória Mello conta pra gente. Uma caixa que carrega a esperança. O passo é apertado. A pressa é para dar uma vida nova ao menino de 6 anos que aguarda por um coração. Desde maio, o Jean estava na fila de transplante no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. Ele nasceu com uma doença reumática que acometeu as válvulas do coração. Chegou a passar por uma cirurgia em 2019, mas no início desse ano, a família que mora na Bahia veio para uma consulta de retorno e os médicos deram a notícia. Pediram os exames, fizeram o ecocardiograma dele. Aí o resultado do ecocardiograma, eles falaram que para ele a cirurgia não resolveu o problema dele, tinha que encaminhar ele para o transplante. Porque do jeito que ele estava de qualquer hora eu não perder meu filho. Aí fiquei sem direção. Mas na última terça-feira, uma ligação de Minas Gerais fez a equipe do Instituto mobilizar dezenas de profissionais. O coração de uma criança de 2 anos, que morreu após uma queda, era compatível com o Jean. Do helicóptero, o órgão foi direto para a sala de cirurgia. O transplante durou 5 horas, um procedimento raro e difícil. Uma criança de 6 anos que tinha um coração extremamente inchado, do tamanho de uma pessoa adulta de 80 quilos. Foi um procedimento bastante interessante, complexo. A gente teve que usar bastante criatividade para compatibilizar a diferença de tamanho entre os vasos do doador e do receptor,
mas a gente acabou obtendo sucesso nesse processo todo. O Jean está ali dentro da UTI cardiopediátrica do ICDF. Por questões de segurança, a gente não pode passar dessa porta. Mas ele está se recuperando bem. E o mais importante, a gente já sabe. O novo coração está funcionando a todo vapor. Ele abriu o olho, já abriu o olho umas 3 vezes já. No Brasil, o percentual de doações de órgãos na faixa entre 6 e 10 anos de idade é de 1%, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. De janeiro a março deste ano, 973 crianças entraram na lista de espera. 45 aguardam por um coração compatível. Aqui no Distrito Federal, o ICDF é a única instituição que faz transplante cardíaco pediátrico. Aqui, 5 pacientes infantis esperam ter a mesma oportunidade do Jean. Queria agradecer muito ao pessoal que doaram o órgão para meu filho, porque a qualquer instante eu poderia ficar sem o meu filho. Tive apoio de todas as equipes, as melhores equipes, os melhores médicos deles, todos eles, não tenho que reclamar de nada deles, porque também se não fosse através deles, eu não teria conseguido essa vitória que Deus deu para mim, para a minha família e para o meu filho. Muito obrigado por ter compartilhado a história da senhora e do seu filho com a gente. E o nosso desejo é de que ele tenha muita saúde e possa lembrar com carinho desse momento de superação que mãe e filho, viveram juntos. Volta às aulas na rede pública do Distrito Federal em xeque. Os professores aprovaram um indicativo de greve e a retomada das atividades, que começou hoje só para servidores da educação, pode não concretizar o plano de que os alunos cheguem a partir de quinta-feira. Vamos falar ao vivo com Vanessa Ferreira, que está conosco e traz as informações. Vanessa, preocupante, hein? Servidores de volta à escola hoje, alunos na expectativa de que quinta-feira poderia começar a aula para pelo menos uma parte deles. Como é que fica? Vai ter greve ou não? Boa tarde. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. Olha, a situação é preocupante, mas por enquanto tudo segue conforme o calendário divulgado na semana passada pela Secretaria de Educação. O que acontece? Hoje os professores voltaram ao trabalho, às atividades pedagógicas e na quinta-feira os alunos da educação infantil devem retornar ao ensino presencial. 50% dos alunos voltam e 50% ficam no ensino remoto. Agora, com a preocupação diante da pandemia, de que as escolas não consigam receber esses alunos com a segurança sanitária adequada contra a Covid-19, o Sindicato dos Professores já aprovou um indicativo de greve. Isso significa que eles estão fiscalizando as instituições, estão passando em várias escolas pelo DF e vão analisar se a estrutura está adequada. No dia 11 de agosto, eles vão se reunir em uma nova assembleia com a categoria para definir o que será feito daí em diante. Por enquanto, os alunos vão para a escola. Eu estou aqui com a Rosilene Correia, que é a diretora do Simpro DF, e ela vai explicar para a gente. Rosilene, qual é a determinação a partir de agora? Realmente as aulas continuam? Os professores devem mesmo entrar em greve? Como é que a gente fica? Bom, é primeiro compreender que essas próximas 72 horas são determinantes para que a gente possa ter o retorno em condições necessárias. Então, nesse período, nós estaremos acompanhando e os professores e também as famílias devem verificar junto às escolas se as escolas de fato receberam as providências por parte do governo. Nós, a categoria, aprovou o indicativo de greve como alerta a toda a sociedade, mas especialmente ao governo, de que nós não podemos colocar vidas em risco maior do que nós já estamos. Então, o simples fato de estarmos vivendo, já estamos correndo risco. Tem uma nova cepa, tem uma variante preocupante, então isso tem que ser considerado. Conseguimos fazer com que os professores e trabalhadores de modo geral só retornem após a segunda dose. Isso é um avanço, porque quanto mais gente mais protegida, menores são os riscos para todos que frequentarem a escola. Então o que nós precisamos agora é que toda a comunidade participe das discussões nas escolas, verifiquem as reais condições. Não podemos brincar, o momento é muito sério. As aulas remotas continuarão acontecendo para aqueles que não tiverem condições do retorno presencial. Então nós temos agora, nessas próximas horas, a tarefa de verificarmos junto aos gestores se eles estão
seguros, em condições, e receberam o apoio da secretaria de forma que eles possam abrir as escolas. Entendemos que o momento é muito preocupante. Se for para ter uma greve, certamente será uma greve da educação. Isso envolve de professores a pais, estudantes, porteiros, todo mundo. Não uma greve da categoria de professores apenas. Agora, Rosilene, se nessas próximas 72 horas alguma irregularidade for encontrada, um problema estrutural numa escola, falta de insumo, qual vai ser o passo dado pelo Simpro? Olha, primeiro é preciso identificar o problema, a natureza dele, de quem é a responsabilidade e procurar solução para aquela unidade escolar. Nós entendemos que temos situações bem diversificadas, então pode ser que uma escola tenha as condições, pode ser que outra não tenha de jeito nenhum, e é preciso respeitar isso e dar o tempo necessário para que esse retorno aconteça. Então a ideia é exatamente verificar as condições de cada escola. Isso depende muito de estrutura física, de pessoal, de perfil da comunidade, de envolvimento de todos. Esse retorno é uma força-tarefa de todos e todas, mas principalmente da responsabilidade que é do governo do Distrito Federal. Perfeito, muito obrigada, Rosilene. Então, malta, é isso. Agora a gente tem que acompanhar os próximos passos, né? Dar a volta às aulas, os próximos passos da questão de, né, do recebimento dos alunos e ver o que acontece aí com os professores. É isso. Obrigado, Vanessa. Então, dia 5 agora os alunos começam a voltar presencialmente. A informação que a Vanessa trouxe pra gente aqui no dia 11, quer dizer, quarta-feira da outra semana, vai ter uma reunião dos professores para eles avaliarem esses primeiros dias e ver como é que funciona. Agora fica só o nosso pedido aqui para que todo mundo se envolva, né? Professor, pai, aluno, porteiro, servidor, todo mundo, que a gente tente fazer isso dar certo, né? Porque os meninos estão muito prejudicados fora da escola. É óbvio que precisam voltar todos com muita segurança, mas a torcida é para que dê certo mesmo. Obrigado, Vanessa, pelas informações. A gente vai voltar já, mas antes do break, vamos ver a previsão do tempo, que deve ser de frio, né? Porque o negócio tá feio. O dia segue com céu claro e poucas nuvens, mas não se engane, apesar do sol, a temperatura não passa nesse momento de 19 graus. E a umidade relativa do ar, pessoal, tá quanto? Em 45%. O SBT Brasília, primeira edição, volta já. Estamos de volta. Olha, a gente sabe que comemorar aniversário com festa durante a pandemia não foi nada indicado, né? Mas e para quem sonhava e planejava um evento, inclusive já tendo pago por ele bem antes da pandemia acontecer? Complicado, né? No início do mês, a Justiça determinou que uma casa de evento restitua o valor pago por uma festa de debutante que foi cancelada. A data da festa já estava marcada. 13 de março de 2021. Os convites prontos e as lembranças confeccionadas. Mas 2 semanas antes da festa de 15 anos da Ana Carolina, foi decretado no DF um novo lockdown. E o tão esperado baile de debutantes precisou ser cancelado. Como é uma tradição da família, sempre foi um sonho para mim, sim. Eu planejei muito isso, eu queria muito que isso acontecesse, até porque nenhuma das minhas amigas fizeram, então era a festa que todo mundo esperava. Foi muito triste para mim, porque eu já estava muito ansiosa para tudo acontecer, eu já estava com tudo preparado, estava todo mundo já confirmado praticamente, e aí deu esse lockdown, e aí foi um baque bem grande para toda a família em si. Mas a Ana Carolina não quis desistir do sonho e remarcou a festa para o ano que vem. Eu pretendo fazer mais coisas, mais lembrancinhas, até porque o chinelo é o de 15 em si, mas eu pretendo fazer mais coisas. A mãe da jovem conta que já está tudo pago e a negociação com a empresa de festas foi tranquila. A gente não queria cancelar, né? Realmente a gente ficou procurando uma data mais próxima do aniversário dela. Como isso não aconteceu, nós sugerimos ao salão realmente a troca para o próximo ano. O salão sugeriu novas datas para a gente. Mas como nós preferimos mudar o ano e tudo, então nós vamos pagar uma taxa por essa mudança. Mas assim, em relação à negociação, a prazo de pagamento, foi muito tranquilo. A gente não teve muita dor de cabeça com isso, não. Ela acredita que foi a melhor opção, já que o baile de debutantes aconteceria com várias restrições. Não poderia ser à noite, tinha que diminuir o número de convidados, precisava tirar a boate, que eu acho que é assim, o tema gerador de 15 anos é o encontro com amigos.
todos deveriam estar de máscara, número reduzido por mesas, não poderia ter o encontro dos amigos, né, em locais. Então, assim, qual o sentido? Não teria sentido nenhum. Mas nem todo mundo quer adiar a comemoração. A mãe de uma adolescente de 15 anos entrou na justiça para receber de volta o valor que pagou pela festa da filha. O evento, que estava marcado para abril de 2020, foi cancelado por causa da pandemia da Covid-19. A terceira turma recursal dos juizados especiais do DF entendeu que não há possibilidade de remarcar o evento para outra data, porque a festa de debutantes é um evento específico e determinou a devolução do valor de R$8 mil. Foi defendida a tese de que tratava-se de uma relação de consumo e, portanto, a empresa deveria suportar o risco do empreendimento, além da remarcação sem uma data determinada. Esta especialista em direito do consumidor explica que se o contrato foi fechado antes da pandemia, é preciso ter bom senso por parte da empresa. Mas se o acordo foi celebrado depois, a empresa não tem obrigação de devolver o valor integral. Para esses eventos, a pandemia não é considerado mais caso fortuito ou força maior. Por quê? Porque o contratante já está sabendo que está em pandemia. Quem trabalha com festas sentiu na pele o peso da pandemia. Tivemos alguns clientes que decidiram cancelar o contrato, outros muitos adiar e muitas vezes culminando num cancelamento onde o cliente não quer seguir as determinações que está no contrato que ele assinou. A decisão ela nunca é boa nem para o cliente e nem para o fornecedor. Então, melhor as fazer, sentar, conversar, ver meios, ver alternativas, tentar adiar o evento para que nenhum dos lados saia prejudicado. Meio-dia e 18, agora a gente fala de Libertadores da América. Muito bem, o campeonato volta na semana que vem, depois de 47 dias de pausa. E é para falar sobre o Flamengo que eu chamo de volta a repórter Vitória Mello ao vivo. Vi que a Conmebol acaba de fazer um anúncio que vai agradar aos rubro-negros da cidade, não é isso? E como, Felipe? O Flamengo já tem data para voltar a jogar aqui em Brasília. 18 de agosto, às 7h15 da noite. A partida contra o time paraguaio Olímpia vale uma vaga na semifinal da Libertadores. Essa partida estava prevista para acontecer lá no Maracanã, mas a Conmebol indicou no site oficial que será, na verdade, aqui no Mané Garrincha. Inclusive, foi com o time rubro-negro que o estádio teve o primeiro evento com a presença de público desde o início da pandemia. No dia 21 de julho, o Flamengo veio a Brasília, onde disputou a partida contra o Defensa e Justiça, também pela Libertadores, e voltou a contar com o apoio da torcida. Um pouco mais de 5.500 torcedores estavam presentes. O GDF liberou a volta do público aos jogos profissionais de futebol com algumas restrições. Entre elas estão a obrigatoriedade da apresentação de um teste negativo de PCR para Covid-19 ou do comprovante de vacinação com as 2 doses ou a dose única numa antecedência aí de 15 dias. E nesse próximo duelo, a obrigatoriedade deve continuar a mesma, as regras devem seguir iguais, Felipe. Muito obrigado, Vicky. Você sabe que a Vanessa Vitória, nossa colega aqui de emissora, qualquer pauta que a gente coloca ela se entrega mesmo, né? Você sabe disso, né, Vicky? Pois é. Daqui a pouquinho a gente vai ver, depois do break, uma matéria sobre líder de torcida, uma modalidade esportiva inusitada, que a gente já viu muito em filme norte-americano, mas a nossa repórter Vanessa Vitória entrou na ideia e vai mostrar tudo pra você daqui a pouco. Torcida ou esporte? Você já ouviu falar em cheerleading? A capital federal tem atletas na seleção brasileira dessa modalidade esportiva. Olha só. Famosas nos filmes americanos, as líderes de torcidas estão na memória de várias pessoas. Mas a modalidade esportiva vai muito, muito além de apenas sacudir o pompom. Muitos dos filmes americanos retratam a gente como líder de torcida que balança pompom, que torce para outras equipes, não tem esse protagonismo, né? Essa seriedade que realmente é o esporte que a gente leva.
também tem muita sexualização, né, de roupas curtas ou, enfim, da flexibilidade, mas a gente luta para desvincular, né, essa imagem de torcer por outros times e sim que a gente está ali para competir. Tem o esporte regional, nacional, tem competição mundial, então é uma coisa bem mais séria. E quem foi que disse que cheerleading é só para mulheres? O Alexandre, atleta da modalidade esportiva há 4 anos, também já pensou assim. Pra mim era só pomponzinho, coisinha assim de menino, de ficar fazendo torcida, ficar falando letra, né, soletrando. Mas depois que eu vi que era um esporte de competir, apresentar, eu peguei um lado mais sério, né, do esporte. Elevações, acrobacias, preparo técnico e físico. O treinamento é puxado. Os atletas chegam a praticar horas e horas por dia, que incluem aulas no ginásio e exercícios em casa. As aulas são bem puxadas, a gente treina 4 vezes, né, na semana por time. Só que a gente sempre pede para eles treinarem também em casa, porque precisa ter o condicionamento, né? Porque fica a semana toda parada, a gente só treina no final de semana. Em uma competição, a equipe tem 2 minutos e meio para apresentar as 6 habilidades do esporte em uma coreografia bem animada. Eles já começam com uma pontuação máxima e, à medida que vão cometendo erros, vão perdendo pontos. A gente começa com uma pontuação que varia aí de 100 a 130 pontos, dependendo da categoria que a equipe está competindo. E aí vai tendo um decréscimo, né? As pessoas vão perdendo pontos conforme não for atingido aquilo que é pedido no regulamento e com os erros também na hora de fazer algum movimento. Um esporte que está cada vez mais perto de virar uma modalidade olímpica. Recentemente, lá no Japão, o cheerleading recebeu o reconhecimento de esporte pleno. Esse não é o único requisito, mas é um dos requisitos que aproxima o esporte de torná-lo olímpico, né? Ou seja, de ver o esporte em um dos Jogos Olímpicos. A seleção brasileira de cheerleading tem atualmente 7 atletas brasilienses que treinam neste ginásio no Lago Sul. Mas a prática esportiva é para todo mundo, não importa a idade, altura, nem peso. Tanto que o nosso cinegrafista não resistiu. Deixou a câmera com o assistente e partiu para a elevação. Uma última notícia, amanhã de sábado foi de mutirão de limpeza em Braslândia. Equipes do grupamento de busca e salvamento dos bombeiros entraram no Lago Veredinha. 23 militares com 3 barcos participaram da operação em apoio à administração regional de Braslândia. Eles utilizaram até equipamentos de mergulho para terem acesso aos pontos mais profundos do lago. A lama e a baixa visibilidade prejudicaram a retirada de objetos. Mesmo assim, eles conseguiram recolher lixo suficiente para encher 2 tambores de 200 litros, coisa que só é necessária fazer porque tem gente sem noção, sem juízo, sem espírito de coletividade que joga lixo no lago, né? Então, muito bem, obrigado pela audiência. Você pode continuar muito bem informado com a gente no portal sbtnews.com.br. Se você ainda não conhece a sua fonte segura de informação, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. E o SBT Brasília, primeira edição, fica por aqui. Logo mais, 7h20 da noite, Viviane Costa apresenta a segunda edição e começa essa jornada junto com a gente aqui na emissora. Boa tarde para você, nós nos vemos amanhã, 15 para meio-dia. Tchau.